Olá, bom dia para todos, todas e todes. Este é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Ainda triste, né, pelo espancamento até a morte de João, né? Vamos tentar seguir na luta. Gostaria de convidar a todos vocês para a live que vou fazer no dia 25, quarta-feira, lá no meu Instagram, @fariaúrsula.úrsula, com a psicóloga Carolina Pereira, onde vamos refletir sobre a saúde mental de mulheres negras. Gente, eu tô bem triste ainda com o que aconteceu, mas eu vou seguir falando com vocês, tá? Porque lutar é isso. É você lutar triste, feliz, é você lutar, né? E aí, eu queria continuar refletindo com vocês sobre a questão da saúde mental de pessoas negras. Eu achei uma fala muito interessante de um psicólogo negro moçambicano e que ele reflete sobre isso. Gostaria de comentar um pouquinho com vocês. O nome desse psicólogo negro é Bento Salóio Daniel. Ele é moçambicano. Professor Bento é mestre em saúde mental, doutorando em psicologia clínica e cultura da UNB, professor da Universidade Mondlane, em Moçambique. Mas antes de eu começar a refletir, eu gostaria de falar um dado importante para vocês. Voltando um pouco naquela questão do sujeito que é autorizado a falar, né? Esse homem branco, esse homem heterossexual e rico, né? De quanto que a fala de mulheres negras não é legitimada. E eu tava vendo na internet, principalmente após o assassinato desse nosso irmão, João, né? Do quanto que realmente a fala dessas mulheres negras não é legitimada e do quanto que é legitimada a fala do homem dito universal, né? Que é aquele homem branco, heterossexual. E aí, quando eu vou comparar até a visualização de vídeos ou de posts de mulheres negras com homens brancos falando do mesmo assunto, é interessante que a gente faça essa reflexão também, né? Posts de mulheres negras falando sobre as nossas dores, as dores do racismo, tem um número de visualizações infinitamente pequenos quando eu comparo com um post de homem branco, né? Pessoas negras, mulheres negras falam a vida toda sobre esse dado que eu vou falar para vocês agora. Me chamou muita atenção. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. De cada 10 pessoas que se suicidam, 6 são negras. Eu estava vendo ontem no Facebook uma postagem de uma mulher branca, né? Uma política falando sobre esse dado, né? Pessoas brancas são autorizadas a falar, sejam elas homens ou mulheres, só que as mulheres ainda sofrem a opressão do machismo, né? Sejam elas brancas ou negras, sendo que as negras sempre sofrem mais. E aí essa política estava falando desse dado. E eu vi, o que me chamou a atenção foi um número absurdo de curtidas e de comentários positivos. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito disso. Gente, Racionais MCs já fala da questão do genocídio da população negra, já fala da questão do encarceramento da população negra. Mulheres negras, intelectuais negros, falam sobre isso há anos. E essa fala não é legitimada tanto quanto é uma pessoa aí que compõe a branquitude falando. Gente, isso é estarrecedor. Até quando a gente fala das nossas dores, a nossa fala é menos legitimada do que quando uma pessoa branca fala. Esses dias eu tava vendo a postagem de um rapaz aí, que ele é famoso e tal. E ele tava falando de questões de racismo
E eu só olhei assim, e as pessoas assim curtindo, milhares de visualizações, milhares de comentários positivos. Porque, novamente, era um homem branco falando. Coisa que eu só olhei assim e digo, tá, querido, me conta uma novidade. Pessoas negras falando disso há anos. Entendeu? Essa é uma reflexão importante que a gente faça também. E por que pessoas negras não são legitimadas? Por que a fala de mulheres negras não são legitimadas? Porque pessoas negras, principalmente mulheres negras, não são vistas como seres com cognição, como alguém capaz de produzir conhecimento, como alguém, como uma pesquisadora, como uma intelectual. E aí me chamou muita atenção esses dias que eu estava vendo uma live da Djamila, que ela estava falando sobre lugar de fala, do quanto que esse lugar de fala também é opressor. Porque muitas vezes uma pessoa negra, ela de repente pode ser uma pessoa negra intelectual, quando ela vai legitimar uma pesquisa, ou quando ela vai trazer autores negros dentro da academia, muitas vezes essa pessoa negra fica encarcerada naquela ideia de que tem que trazer também a literatura branca para que sua fala, para que sua pesquisa seja legitimada. E não simplesmente ela colocar, por exemplo, Patrícia Hill Collins, e a pessoa branca que dê conta de saber quem é Patrícia Hill Collins. Entendeu? Mas não. Quando você vai falar, como uma pessoa negra vai falar, por exemplo, de feminismo, ela precisa trazer os pensamentos de Simone de Beauvoir, que é uma mulher branca, feminista, que foi muito importante, né? Para que depois ela traga as intelectuais negras. Então ela tem que fazer uma espécie de malabarismo intelectual para incluir essas mulheres negras intelectuais dentro de sua pesquisa, sendo que essa pesquisa vai ser legitimada principalmente porque Simone de Beauvoir está. Se essa pessoa negra colocasse simplesmente intelectuais negras, Sueli, colocasse, enfim, Djamila e outras tantas, talvez a academia não validasse inicialmente. E isso é opressor. Isso é racismo. Isso é um tipo de racismo intelectual. Isso é epistemicídio. É a morte do pensamento negro. Vocês percebem como é opressor uma pessoa negra entrar na universidade, em todos os cursos, sobretudo nos cursos da área da saúde, que são cursos elitistas e brancos, e essa pessoa negra estudar 5 anos ou mais e nunca se enxergar na bibliografia? Nunca. Isso vai fazendo com que esse indivíduo negro vá adoecendo também mentalmente dentro da universidade. Ele nunca se vê nas leituras, as pessoas intelectuais que apresentam para eles nunca são negras, né? Um homem branco da ciência, que é a minha área. Einstein. Sempre são os homens brancos que são ditos os gênios. Leonardo da Vinci, Sartre, não é? E tantos outros, Marx e tantos outros. Então, esse psicólogo moçambicano, ele vai fazer uma reflexão sobre a construção de identidade do negro, sobre essa construção, sobre esse ser estar no mundo desta pessoa negra. Eu vou ler um pouquinho para vocês, tá? E ele vai trazer a questão da formação como sendo base, porque a formação é a base para a nossa prática. A teoria não é nada sem a prática, dizia um professor meu quando eu estava na universidade. Tá? Então, a gente poder compreender, como vai falar Bento, tá? Bento Daniel, do quanto que essas desigualdades sociais vão produzir esse sofrimento psíquico, esse adoecimento, tendo em vista de que o adoecimento desta mente negra é biopsicossocial. Ele envolve as questões biológicas, ele envolve as questões psíquicas e as questões sociais, porque pessoas negras são pessoas em vulnerabilidade social e esta vulnerabilidade vai fazer com que essa pessoa negra não tenha saúde e vá adoecendo. O
Uma pessoa negra em vulnerabilidade social, uma pessoa negra pobre, ela acaba não tendo acesso à moradia digna, a saneamento básico. A falta de saneamento básico faz com que esta pessoa negra tenha vários problemas de saúde. A questão de higiene está comprometida pela falta do saneamento. Nós estamos em época de coronavírus, quando se diz lave as mãos. É uma recomendação que deve ser cumprida. Mas gostaria de chamar vocês à reflexão de quem não tem água potável. Existem regiões no Brasil, pessoas que não têm acesso à água potável. Pessoas que não têm o sabonete para lavar a mão. Como essa pessoa vai lavar as mãos? A pessoa também muitas vezes não tem dinheiro e nem acesso ao álcool gel. A gente poderia ficar falando aqui horas. A questão complicada também da moradia, como eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Enquanto que as pessoas devem ficar em isolamento social, dizem que estamos no mesmo barco, não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Porque há algumas pessoas aí que compõem a branquitude, pessoas privilegiadas, em que cada pessoa tem o seu quarto, em que, de repente, se uma pessoa fica doente, ela consegue ficar isolada no seu quarto com todo o conforto, enquanto que, no caso de pessoas negras, 10, 12 pessoas, muitas vezes, num barraco minúsculo, onde há uma proliferação maior do vírus. Então, são essas reflexões acerca da saúde de pessoas negras que a gente tem que começar a fazer. O adoecimento de pessoas negras, ele não envolve apenas os processos de saúde e doença. É um adoecimento biopsicossocial. Então, esse professor Mansabicano, ele vai definir saúde mental como sendo um equilíbrio homeostático. A homeostase do corpo que está em equilíbrio. Todos os sistemas, o cardíaco, o locomotor, que é bem da minha área, que eu sou fisioterapeuta, e tantos outros, renal, e também o cérebro, funcionamento pleno do cérebro desta pessoa negra, tá? E aí eu achei super interessante a fala desse professor, porque ele vai trazer que esse equilíbrio homeostático, pensando a mente, esse professor ele é psicólogo, tá? É um equilíbrio que ele vai envolver diversos subsistemas. Olha só que interessante o que esse professor diz. Então, ele vai envolver 3 subsistemas. É o subsistema psíquico, que vai envolver as questões de construção de identidade, né? Que vão ser desconstruídas a partir de eventos traumáticos que essa pessoa negra vai sofrendo. Não só traumático com relação ao corpo, às mortes, mas também com processos vexatórios, né? Piadas racistas e tudo mais. É um subsistema biológico e social. Então, a saúde mental dessa pessoa negra ela vai ser composta por esses subsistemas: psíquico, biológico e social. E também cultural, né? Todas as questões da religiosidade, matriz africana, da cultura do samba, da capoeira e tudo isso. Da linguagem, né? Que muitas vezes é negado ou demonizado, né? E para fechar esses subsistemas, vamos ter também as relações interpessoais, né? Que vão agir para que essa pessoa, essa mente negra esteja saudável. Então, esse professor, ele vai dizer que essa saúde mental é a união desses subsistemas, né, para a construção da identidade. E aí, essa identidade, ela vai envolver diversos eventos traumáticos, de racismo que essa pessoa negra possa sofrer, e mais os conflitos existenciais. Então, tem todos os conflitos de existência em todas as fases da vida dessa pessoa negra, próprios para a faixa etária, infância, adolescência, vida adulta e a fase idosa, em que essa pessoa vai tendo seus conflitos existenciais que vão ser exacerbados e aumentados pela questão do racismo. E aí ele dá o exemplo de um filho, né? Enquanto essa pessoa negra está no seio da família, enquanto ele é criança, como é o meu nenenzinho, ela está, de certa forma,
protegida, embora existam conflitos raciais também dentro da família, né? Que vai ser, de repente, aquele irmão que vai rir do cabelo da irmã, aquele primo e tudo isso que a gente sabe. Aquele conflito que há entre netos, como minha avó, né? Que tinha preferência por netos de cores mais claras, ou e tudo isso que a gente já sabe. Preferência por filhos e tudo isso. Mas, a princípio, essa pessoa negra está protegida dentro do seio familiar até que ela vá para a escola e comece o que ele vai chamar de conflitos existenciais a partir de um outro ponto, que são os fatores de mudança. Que é como esse negro, né, ele vai encarar esses fatores de mudança, né? E aí ele dá exemplo de um negro de classe média, que tem todo o conforto, né, que ele estudou em boas escolas, fala inglês e tudo isso, mas que isso não vai livrá-lo e não vai privar esse indivíduo negro do racismo, né? O meu irmão fala muito isso, né? Que ele tem um personagem no livro dele, que é o Henrique, né? E o Pedro. E aí, esse personagem, ele não foi livre, né? Quando ele teve que ser morto, não interessava se ele carregava Dostoiévski na pasta ou se ele era uma pessoa negra intelectual. Na hora de matar aquele corpo negro, diante de um policial, no espaço público, este corpo é apenas um corpo negro. E aí, essa pessoa... ele traz uma coisa muito interessante também. Ele vai falar que essa pessoa de classe média, ela vai ter uma identidade social e vai ser vista chamado de bandido. E aí, ao chamar de bandido, essa construção de identidade, né, que não é interna do indivíduo, mas sim de uma construção social racista, né? E aí, o ato racista é um atentado à saúde mental do seu semelhante, quando essa pessoa branca discrimina essa pessoa negra. Então, também ele levanta um outro ponto muito importante, que é a questão da culpabilização da vítima, ele diz. Que é justamente distorcer a situação de racismo e jogar a culpa no próprio negro. Gente, isso acontece muito, né? E dizer bem assim, que a população brasileira é fechada. Aí ele traz uma situação quando essa pessoa negra vai reclamar de alguma situação racista que sofreu. E aí essa pessoa que compõe aí a branquitude vai dizer que é vitimismo e vai minimizar, né, as dores dessa pessoa negra. Ou ela vai distorcer os fatos e vai colocar a culpa na própria pessoa negra. Ele vai chamar isso de censura racial, né? Que é aquela pessoa branca que vai culpar a pessoa negra. Então, se o branco concorda com a situação de racismo, é possível que essa pessoa negra o convoque para a tentativa de mudança. Então, uma estratégia protetora, de repente, dessa pessoa branca é distorcer as palavras, as situações e colocar a culpa nesta pessoa negra, porque fazendo isso, ele estará isento e lavando as mãos, né? E não vai precisar se comprometer com essa luta antirracista. Só que essa crítica, ao fazer isso, essa pessoa branca ao fazer essa crítica, geralmente é uma crítica destrutiva que vai atentar contra a saúde mental dessa pessoa negra, né? E aí, quando a gente vai pensar em questão de branquitude na ciência, né, é uma ciência escrita por brancos, para brancos e negros, vai dizer o professor Daniel. E essa ciência negra precisa existir para questão de identificação dessa pessoa negra, é o modo dessa pessoa negra ser e estar no mundo. Essa foi uma reflexão aí, mais um pouquinho sobre saúde mental de pessoas negras. Convido vocês para o dia 25 às 19 horas na minha live com a psicóloga Carolina. Um beijo e até o próximo vídeo. Seguimos na luta.